Entre a vida e a morte, Candinho afunda num sonho estranho onde Anastácia surge chamando por ele. E solta uma revelação bombástica. Samir é seu filho. Mas, antes que o caipira consiga alcançar a mãe, uma sombra gigantesca se ergue atrás dela, transformando o reencontro em um presságio assustador. Do lado de fora, Sandra ronda o hospital como um fantasma de más intenções, acreditando que finalmente vai selar o destino do caipira, sem imaginar que a pior surpresa de sua vida está prestes a virar contra ela mesma. E enquanto o caos abre brechas, Ernesto se aproveita de cada segundo para colocar em prática o plano que pode destruir Dita de uma vez por todas. Será que Candinho vai acordar a tempo de contar a Samir que é seu pai? Ou Sandra vai tentar silenciar essa verdade antes que o menino escute? E quando Ernesto apertar o gatilho de seu plano final, Dita vai resistir ou cair direto na armadilha do bigodudo? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Candinho, Dita e Samir. O ambiente do hospital amanhece pesado, carregado por uma tensão que ninguém consegue explicar. O corpo de Candinho, imóvel há dias, começa a se debater com uma força que assusta a Túlio e a enfermeira Estela. Túlio se joga para o lado da maca, tentando conter o braço direito de Candinho, enquanto Estela, trêmula, segura o esquerdo, sentindo o medo subir pela garganta. A enfermeira tenta ajudar, mas recua quando o corpo do caipira quase a derruba. Celso chega correndo, esbaforido, e encara a cena com um misto de incredulidade e preocupação mal disfarçada. Dita, encostada ao canto, leva a mão à boca como se segurasse o próprio coração para não despencar no chão. Samir, pequeno e assustado, não desgruda os olhos do homem que considera como ninguém mais no mundo. Túlio toma a frente com a pressa de quem sabe que segundos valem vidas. Celso? Estela? Segurem os braços dele enquanto eu tento injetar uma dose de analgésico para acalmar Candinho. Estela, tomada pelo nervosismo, responde sem pensar. Túlio, ele está muito forte. Parece até que está lutando com alguém lá dentro. Celso solta um suspiro carregado de desconfiança, como se algo ali não fechasse. Isso está estranho demais. Ele estava estável ontem. Muito estável até demais. O comentário arranca de Túlio um olhar cortante, daqueles que pedem silêncio sem precisar de palavras. Mas Celso revida com um sorriso sarcástico. Ué, doutor, só estou dizendo o que todo mundo está vendo. Dita não aguenta mais a tensão e dá um passo à frente, com o desespero rompendo sua voz. Por favor, salvem a vida do Candinho. Não deixem ele se perder. Túlio nem olha para ela, porque a concentração é total. Ele prepara a seringa, mãos rápidas, respiração firme. Mas o olhar demonstra algo que ele tenta esconder. Medo. Medo de perder um paciente. Medo de falhar. Medo de algo pior acontecendo ali. Samir, com lágrimas embarcando os olhos, se aproxima um pouco mais, segurando o próprio braço como quem tenta se proteger da realidade. Não deixem o Candinho partir, por favor. Ele é meu melhor amigo. Ele não pode ir embora assim. Estela se arrepia inteira ao ouvir a súplica. A intensidade do carinho do garoto toca até quem tenta manter postura profissional. Mas Celso desvia o olhar, perturbado, como se a inocência daquela frase o atingisse onde ele não quer ser atingido. De repente, os aparelhos aceleram ainda mais. A respiração de Candinho fica irregular e profunda, como se ele engolisse ar com violência. Túlio aplica a injeção, mas o caipira continua se debatendo como se lutasse contra algo invisível. Segurem firme! Grita o médico com a voz mais tensa do que pretende mostrar. Mas nada funciona. Os tremores pioram, os batimentos oscilam. O ar no quarto fica denso, quase sufocante, até que Túlio finalmente solta aquilo que ninguém queria ouvir. E ele diz com a sinceridade cansada de quem sabe que carregar a verdade dói mais do que escondê-la. A situação está piorando. Nesse ritmo, não haverá medidas que possamos tomar para salvar a vida dele. Nós estamos o perdendo.
A frase cai sobre todos como uma sentença. Stella engole seco. Celso fecha os olhos por um instante, tomado por um incômodo que tenta disfarçar. Dita sente as pernas fraquejarem e se aproxima devagar, tocando a cabeça do marido com todo o cuidado que ele sempre teve com ela. Ela murmura quase sem voz, mas com a alma inteira exposta. Não se vá, meu amor. Você é forte. Aguenta mais um pouco. Eu tô aqui. Eu não vou te deixar. Samir se aproxima mais um passo, limpando as lágrimas com o dorso da mão, e lança um olhar suplicante para o caipira que sempre o tratou como filho. Os aparelhos oscilam outra vez. O silêncio que invade o quarto é tão denso quanto a verdade que todos tentam recusar. Algo está acontecendo com Candinho, algo que ninguém ali consegue enxergar, mas todos sentem. E essa sensação traz um frio na espinha que só está começando. Dentro da mente de Candinho, tudo parece virar de cabeça para baixo. O caipira sente como se estivesse caminhando por um campo enevoado, onde cada passo pesa como se puxasse o passado inteiro preso aos pés. A respiração dele parece sumir, mas ali, naquele espaço entre a vida e o apagamento total, uma figura se forma, iluminada por uma claridade suave que contrasta com o caos ao redor. Quando os olhos dele finalmente reconhecem a silhueta, o coração aperta não de dor, mas de saudade. Candinho encara a aparição e, com a voz embargada, solta quase num sussurro, ainda sem acreditar no que vê diante de si. Mãe, é a senhora de novo mesmo? Ou eu tô ficando doido de vez? Anastácia permanece calma, como se tivesse esperado por esse encontro durante anos. Seu olhar é firme, mas cheio de ternura, do jeito que só uma mãe consegue carregar no rosto. Ela caminha até o filho como quem atravessa um sonho, e responde com uma tranquilidade que contrasta com o desespero que o domina. Sou eu, meu filho. Voltei porque ainda tenho algo que você precisa ouvir, um último segredo, e dos grandes. A mente de Candinho se enche de perguntas. Ele franze a testa, desconfiado, como se tentasse juntar peças que nunca imaginou que existiam. Mas, mãe, a senhora já me contou que o Júnior, na verdade, sempre foi o Samir. Já me deu essa verdade que mudou tudo para mim. O que mais a senhora pode ter para me dizer? Anastácia respira fundo, e quando faz isso, o vento ao redor parece acompanhá-la, como se o próprio mundo estivesse prestes a contar um segredo guardado há gerações. Ela encara o filho de um jeito quase solene, deixando claro que não era apenas uma conversa de despedida, era uma revelação que poderia mudar todo o futuro. Você perdeu muito, meu filho. Perdeu a fábrica que era o coração da nossa família. Perdeu sua paz, perdeu sua terra, perdeu até o rumo por causa daqueles que desejam ver você destruído. Mas ainda existe um jeito de recomeçar. Existe algo que deixei para você e que, por pouco, não tive tempo de contar. Candinho abre um pouco a boca, tentando entender. O caipira nunca foi de esconder emoções, e quando a surpresa sobe ao rosto dele, é impossível não perceber. Um jeito de resolver tudo? Mas, mãe, que jeito? O que é que a senhora está querendo me dizer? Anastácia segura as mãos do filho, como fazia quando ele era criança e acordava assustado no meio da noite. Seu toque é quente, acolhedor e ainda assim carrega uma urgência que deixa Candinho mais confuso. Existe uma última parte da minha herança que ninguém sabe, meu filho. Algo que escondi para proteger você. Um colar de pérolas, avaliado em milhões, está guardado em um cofre atrás do guarda-roupas do quarto principal. Só você pode recuperá-lo. Com ele, você consegue resolver tudo. Pode salvar sua família, sua fábrica, sua vida. O impacto da revelação é tão grande que Candinho mal consegue respirar. Seus olhos se enchem de lágrimas e ele se aproxima da mãe como quem tenta absorver cada segundo, sabendo que aquele reencontro não durará para sempre. Mãe, obrigado. Obrigado por aparecer de novo e cuidar de mim até aqui. Eu nem sei como agradecer. Anastácia abre um sorriso triste, um sorriso de despedida, daqueles que deixam cicatrizes eternas. Ela leva a mão ao rosto do filho e o acaricia pela última vez,
Agora eu preciso ir, meu filho. E desta vez é um adeus. Use esse segredo com sabedoria. Não deixe ninguém destruir o que você ainda pode reconstruir. As palavras dela ecoam como um trovão dentro da mente dele. A luz ao redor começa a se desfazer e a imagem da mãe se afasta, dissolvendo-se como poeira ao vento. Candinho tenta chamá-la de volta, mas a voz some antes que consiga formar qualquer palavra. No mundo real, seu corpo reage imediatamente. Os monitores apitam em um ritmo desesperado. Seu peito, que antes subia e descia descontrolado, repentinamente para. O caipira fica imóvel demais. A mudança é tão brusca que até Túlio, acostumado a situações críticas, empalidece. O médico se aproxima do leito e, com um olhar carregado de pânico e incredulidade, solta um grito que corta o ar da sala inteira. Ele não está respirando! Tragam o desfibrilador agora. Se demorarmos um segundo, nós vamos perdê-lo. Estela leva a mão à boca, horrorizada. Celso dá um passo para trás, com o rosto branco como farinha. Dita começa a chorar antes mesmo de entender completamente o que está acontecendo. Samir aperta o peito, como se quisesse impedir o próprio coração de despencar. A sala inteira se transforma em caos, enquanto a vida de Candinho mais uma vez escapa por um fio. Dentro da mente de Candinho, nada parece seguir a lógica. O campo de luz onde ele conversava com Anastácia começa a se distorcer, como se o tempo estivesse se despedindo dele à força. O caipira sente o chão se afastar dos pés e, tomado por uma angústia quase infantil, tenta segurar a imagem da mãe antes que ela desapareça de vez. A voz dele treme, carregada de saudade acumulada por anos. Mas, mãe, eu quero ficar aqui mais um cadinho. Quero conversar com a senhora. Eu sinto uma saudade danada, uma saudade que dói. Anastácia o observa com aquele olhar que combina ternura e firmeza, o olhar típico de quem ama demais, mas sabe que precisa dizer aquilo que o filho não quer ouvir. Ela estende a mão e toca o rosto dele com carinho, como se quisesse guardar cada detalhe do filho antes de deixá-lo partir outra vez. Eu também sinto, meu filho, sinto todos os dias, mas o seu lugar não é aqui. Eles estão te esperando. Tem gente chorando por você, gente que precisa de você vivo. Você precisa acordar. Precisa encontrar o meu neto. Vá e mostre para o mundo a força que eu sempre soube que você tinha. O caipira fecha os olhos por um instante. O coração começa a bater mais rápido, como se finalmente tivesse encontrado um rumo. A fala da mãe desperta nele uma lembrança cristalina a Samir, o menino, a marca. A verdade que ele buscou durante tanto tempo. A necessidade de voltar para aqueles que o amam se torna tão forte que rompe qualquer fronteira entre a vida e a morte. De repente, uma onda de ar quente invade a mente de Candinho, empurrando-o para fora da visão. Anastácia sorri pela última vez, um sorriso doce e triste, e sua figura se desfaz como pó iluminado. No mesmo instante, no mundo real, o peito do caipira se ergue num susto violento. O monitor cardíaco dispara. Túlio se vira assustado. Estela solta um grito abafado e Dita quase cai de joelhos quando ouve a voz que ninguém esperava ouvir tão cedo ou talvez jamais ouvir novamente. Candinho desperta num sobressalto e solta, com toda a força que lhe resta. Samir. A palavra ecoa pelo quarto como um trovão. A equipe médica engole o ar ao mesmo tempo. Estela leva a mão ao peito. Celso arregala os olhos e dá 2 passos para frente. E Samir congela, sem saber se acredita no que está vendo. O menino sente as pernas tremerem como se o chão tivesse sumido debaixo dele. Dita é a primeira a correr até o caipira, lágrimas descendo pelo rosto, enquanto tenta tocar o marido sem acreditar no que vê. Candinho, você voltou! Você tá bem? Você tá me ouvindo? O caipira mal consegue responder. Seus olhos ainda carregam a névoa do outro lado, mas há uma força nova ali, uma determinação quase feroz. Ele puxa o garoto da casa dos anjos para perto, abraçando-o como se tivesse encontrado um pedaço perdido de si mesmo. Samir, meu fio, eu tive uma visão da minha mãe.
e ela me mostrou tudo, tudo que eu não conseguia entender. Até onde estava o meu meio-fio esse tempo todo e onde estava o seu pai. O menino arregala os olhos na hora. A esperança explode dentro dele, misturada com medo, com dúvida, com aquele sentimento de quem já sofreu demais para acreditar sem questionar. Ele olha direto nos olhos do caipira, buscando qualquer sinal de mentira, qualquer vacilo, mas a expressão de Candinho é só verdade. Meu pai? É verdade isso, Candinho? O senhor sabe mesmo onde ele está? Me conta, por favor. Eu esperei tanto, tanto. O caipira respira fundo. A revelação pesa, mas ao mesmo tempo liberta. Ele coloca as mãos nos ombros do menino e sorri. Um sorriso carregado de emoção, orgulho e uma pontinha de nervosismo, como se tivesse medo da reação do menino. Sei sim, Samir, porque sou eu sou seu pai. Você é o meu Júnior. Sempre foi. A marca? Você tem a marca de asinha do meu menino, não tem? O silêncio que se instala dura menos de um segundo, mas parece uma eternidade. O garoto, tremendo, levanta devagar a barra do short. Todos se inclinam para olhar. Estela leva a mão à boca, Túlio pisa 2 passos para trás, atordoado, e até Celso, que sempre tenta se manter firme e sarcástico, perde a pose e deixa escapar um olhar de surpresa genuína. A marca está lá, pequena, perfeita, indiscutível. A prova que ninguém podia negar. Samir sente o corpo desabar de emoção antes mesmo de conseguir falar. Ele cai nos braços de Candinho com um soluço preso na garganta, abraçando o caipira com toda a força que a vida lhe deu. Então é verdade, Candinho? É verdade mesmo? O meu sonho se realizou? O senhor é meu pai? Meu pai de verdade? Candinho aperta o menino nos braços, levantando-o como quem protege um tesouro que jamais deixará cair novamente. E eu tô feliz por demais que você é meu fio, meu Júnior, meu menino, que eu procurei tanto tempo. Dita chora emocionada. Estela, apesar do choque, sorri com ternura. Samir não desgruda do caipira, enquanto Celso, ainda tentando parecer firme, limpa discretamente uma lágrima teimosa no canto do olho. Até Túlio, acostumado a lidar com a linha tênue entre vida e morte, se permite um sorriso aliviado. A sala inteira vibra numa mistura de surpresa e alegria. Mas Candinho, mesmo cansado, tem uma urgência nos olhos. Uma urgência que ninguém entende de imediato. Ele respira fundo, olha para Dita, depois para Celso, e seu tom muda firme, decidido, quase iluminado pela revelação que recebeu. Dita, Cerso, eu sei como vou salvar a fábrica. Imediatamente, Celso franze a testa, cruzando os braços com aquela velha postura de gerente prático, acostumado a lidar com problemas, mas não com milagres. Ele encara o caipira com desconfiança curiosa, tentando entender aonde aquilo vai dar. Como assim, Candinho? Do que você está falando? O caipira ajeita o travesseiro atrás das costas e fala como alguém que carrega um segredo sagrado. O quarto inteiro silencia para ouvi-lo. A minha mãe apareceu para eu na visão e me contou 2 segredos. 2 que muda tudo. O primeiro é que Samir é meu Júnior esse tempo todo. Disso vocês já sabem. Mas o segundo é mais importante agora. Ela disse que tem um colar que vale milhões, escondido atrás do guarda-roupa lá de casa. Tá lá, guardado, esperando. Com isso, dá para consertar a fábrica, pagar tudo e ainda sobra dinheiro, né? Celso dá um salto quase involuntário, como se tivesse levado um choque elétrico. Seus olhos brilham com uma animação quase infantil, mas ele tenta esconder, pigarreando como quem quer parecer sensato. Com certeza, Candinho. Com certeza. Isso é uma fortuna. Isso salva a fábrica inteira. Dita também se emociona. Ela segura a mão do marido com uma alegria que mistura esperança e orgulho. Mas logo essa alegria se desfaz quando algo chama sua atenção. Um movimento lento, um vulto, um sorriso estranho. Pelo canto da porta entreaberta, ela vê aquela enfermeira loira, aquela mesma que apareceu antes, aquela que sempre parecia estar perto demais quando não devia.
A mulher observa tudo com um sorriso torto, quase debochado, fingindo arrumar uma prancheta que nem pertence a ela. Dita estreita os olhos, desconfiada, o corpo inteiro em alerta. Algo dentro dela grita que aquela mulher não está ali por cuidado nem por acaso. A senhora quer alguma coisa? Questiona, com a voz firme, carregada de desconfiança. A enfermeira empalidece na hora. Leva um susto claro por ter sido descoberta. Aqueles olhos falsamente doces vacilam, e num segundo ela vira as costas e desaparece pelo corredor tão rápido que parece estar fugindo de um flagrante. Dita observa atenta, franzindo a sobrancelha, murmurando baixo para Celso: eu ainda vou descobrir qual é o interesse dessa mulher aqui. Ela age como se estivesse espionando e não cuidando. Celso concorda com um aceno curto, mas a expressão é dura, ele também sentiu o cheiro de coisa errada. Minutos depois, enquanto o hospital volta ao seu silêncio noturno, a trama se desloca para outra casa, a casa onde Sandra entra apressada, jogando a bolsa em cima da mesa com violência. Ela arranca a peruca loira, tira o uniforme de enfermeira como quem se livra de uma fantasia suja e respira fundo antes de encarar Ernesto. Ernesto, sentado no sofá, toma um gole lento de café e a observa com aquele olhar preguiçoso, mas afiado. Ele percebe na hora que a mulher traz novidades e, claro, problemas. Sandra quase explode de ansiedade quando abre a boca. Eu tô falando sério, Ernesto. O maldito do caipira acordou e ainda por cima teve uma visão sobre um colar de titia que vale milhões. Um colar que, por sinal, vai ser meu. Ernesto pousa a xícara devagar, olhando para ela com aquele sarcasmo costumeiro, um sorriso torto que mistura deboche e reprovação. Sandra, pelo amor de Deus, nós não precisamos desse dinheiro. E você já tentou fazer isso antes. Não deu certo. Lembra ou já bloqueou a vergonha na memória? Ela gira o corpo para ele tão bruscamente que a cortina ao lado se mexe. Os olhos dela brilham de raiva, de ambição, de um ódio quase pessoal por Candinho. A voz sai carregada, ardida. Nós não precisamos, mas o Candinho precisa, rebate quase grunhindo. O dinheiro desse colar vai salvar a fábrica que nós destruímos. Vai reconstruir a fortuna dele. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou permitir que ele se reerga. Não depois de tudo. Ernesto suspira, esfregando o bigode como quem tentava puxar paciência do ar. Ele tenta argumentar. Sandra, você está se metendo em coisa perigosa. Já está na hora de parar. Mas ela não quer parar. Não vai parar. O olhar dela é de uma mulher que já decidiu o próprio destino e o de quem está no caminho. Se você não vai me ajudar, eu faço sozinha. Eu mesma pego aquele colar. E dessa vez, ninguém vai me impedir. Ernesto abre a boca para contestar, mas ela já saiu da sala, batendo a porta com força, deixando apenas o eco da própria ambição preencher a casa. E é exatamente isso que ela faz. Sandra volta a ser a sombra que sempre foi. E o colar, o mesmo que pode salvar o destino da fábrica e da família de Candinho, vira agora o centro de uma disputa que promete destruir o que restou de paz. A noite cai pesada sobre a mansão, trazendo aquele silêncio desconfortável que parece anunciar tragédia. Sandra aproveita a calmaria como quem fareja oportunidade. Surge na propriedade de Candinho sorrateira, encolhida nas sombras, movendo-se com a destreza de quem já fez coisa errada tantas vezes que virou hábito. Cada passo é calculado, cada respiração é contida, e um sorriso torto de satisfação se instala nos lábios dela quando vê que ninguém está por perto. Ela avança pelo corredor principal com uma confiança quase insolente, murmurando para si mesma num tom debochado, como se já estivesse comemorando antecipadamente o golpe perfeito. Ao se aproximar do quarto de Candinho, encosta o rosto na porta entreaberta e verifica o ambiente com olhos venenosos. Não vê viva alma por lá e isso a deixa ainda mais atrevida. Onde é que estão aqueles dois caipiras? Resmunga, com uma impaciência carregada de desprezo. Bom, não importa.
Isso só significa que as coisas vão ficar ainda mais fáceis para mim. Com o caminho livre, Sandra entra no quarto como uma sombra mal intencionada. Seus olhos percorrem cada canto e logo se fixam no guarda-roupas enorme. Ela sorri de um jeito dissimulado, como se estivesse diante de um quebra-cabeça infantil. A pilantra enfia as mãos nas laterais do móvel e começa a empurrá-lo com força. O esforço arranca dela resmungos irritados e um pouco teatrais, como se até nisso quisesse colocar culpa nos outros. Quando finalmente consegue mover o guarda-roupas, seus olhos brilham ao encontrar um cofre embutido na parede. Um cofre grande, pesado, vistoso e surpreendentemente sem senha aparente. A titia é mesmo uma idiota. Comenta num sorriso cruel, quase infantil, como quem ganhou um doce sem pedir. Deixou o cofre praticamente entregue. Ela esfrega as mãos, confiante. É só eu abrir e pegar. E abre o cofre com o entusiasmo de quem está prestes a ascender de vida em segundos. Mas o entusiasmo desaba no mesmo instante. O cofre está vazio, completamente vazio. Nem um papel, nem uma joia, nem um fio de poeira que valha a pena. Sandra arregala os olhos, perplexa, e seu rosto se transforma numa máscara de ódio. Antes que consiga reagir, o silêncio é rompido por passos pesados invadindo o quarto com determinação. A porta se abre com tudo. Ela vira de uma vez e congela. Candinho aparece diante dela inteiro, firme, irônico e usando no pescoço um colar de pérolas que brilha como se zombasse da ladra. Atrás dele, uma equipe completa de policiais entra no cômodo, cercando Sandra por todos os lados. Candinho cruza os braços, inclinando a cabeça com aquele jeitão caipira que sempre parece simples demais para ser perigoso, mas agora carrega um brilho vitorioso. "Tá procurando por alguma coisa, Sandra?" provoca, com um sarcasmo tão leve que chega a ser humilhante. Sandra, tomada pela fúria e pela humilhação, dá um passo à frente e cospe as palavras. "Seu matuto ordinário, como sabia que eu tô viva? E como sabia que eu entraria aqui hoje?" Candinho responde sem pressa, como quem saboreia cada detalhe da própria vitória. Dita percebeu uma enfermeira loira, estranha, de olho em eu, e Celso contou a verdade para nós. Contou que você estava viva e provavelmente não estava nada feliz comigo por eu ter achado essa joia. Ele ergue o colar de pérolas com um brilho triunfante no olhar, mostrando que sabia exatamente o valor daquilo, não só o valor material, mas o quanto aquilo mexia com ela. E então conclui, num tom firme e sem espaço para apelação: "E agora você não vai ser mais um problema para ninguém, porque você nunca mais vai sair da cadeia." Os policiais avançam e algemam Sandra, que tenta manter a pose, mas a frustração parece maior do que ela. Ela olha para o cofre vazio mais uma vez, quase como se esperasse que o conteúdo aparecesse só para aliviá-la da vergonha. Por fim, solta um último comentário, mais irritado que resignado. "Poderiam pelo menos ter me prendido antes de eu arrastar esse maldito guarda-roupas pesado." Ela é levada para fora enquanto Candinho observa em silêncio, satisfeito por finalmente ter virado o jogo. A casa, antes alvo da ambição de Sandra, agora ecoa apenas o peso da derrota dela e a certeza de que ali, naquela noite, foi enterrada a última chance da pilantra. Os dias que seguem a prisão de Sandra parecem devolver o fôlego que a vida vinha negando a Candinho. Depois de meses enfrentando caos, traição, incêndio e até a própria morte batendo à porta, o caipira começa a sentir que, pela primeira vez, o destino está puxando uma cadeira e pedindo para conversar em paz. É como se um novo ar rondasse a mansão, mais leve, mais esperançoso, e Dita percebe isso no brilho dos olhos do marido, ainda que ele tente disfarçar com aquele jeitão bruto, sempre desconfiado de qualquer calmaria. Mas Celso, misterioso como sempre, decide levar o trio Candinho, Dita e Samir para um passeio inesperado. Um passeio que começa com uma promessa enigmática e, claro, 3 vendas cobrindo os olhos deles. Candinho já começa a reclamar como se fosse obrigação diária. "Pra onde você tá levando nós, Cerso? Eu tô tropeçando toda hora com esse negócio na cara." Resmunga
exagerando a dificuldade como se estivesse cego em uma floresta cheia de buracos. Samir ri baixinho da dramatização do pai, enquanto Dita aperta a mão do menino e tenta parecer tranquila, embora esteja morrendo de curiosidade. Ela franze o nariz ao ouvir barulhos estranhos ecoando ao redor, sons familiares, mas distantes na memória. Que barulho é esse? Questiona, desconfiada. É martelo. Tem pá também. Barulho de gente trampando. Parece até que nó está numa obra. Celso, caminhando à frente com um ar triunfante, solta uma risadinha que mistura deboche e satisfação, aquele tipo de risada que sempre deixa Dita de orelha em pé. Vocês vão entender. Podem tirar as vendas agora e ver com os próprios olhos. O trio remove as vendas devagar, como se temesse ser mais uma das peças do destino. Mas, quando a claridade invade os olhos deles, o que veem faz o coração de cada um bater mais forte. A fábrica Policarpo está lá, viva, se reerguendo. As paredes que antes estavam queimadas agora recebem tinta nova. O galpão, que quase virou cinzas, está cheio de trabalhadores serrando, martelando, soldando. Um renascimento barulhento, cheio de energia, cheio de vida. O símbolo do suor de Candinho, o orgulho da família dele, enfim, respirando de novo. O caipira leva a mão à boca, emocionado. Samir arregala os olhos como quem reencontra um velho amigo. Dita segura o choro, mas acaba rindo porque sabe que Candinho só fica daquele jeito quando a felicidade é grande demais para caber no peito. Celso, percebendo o impacto da surpresa, estufa o peito e pergunta com o sorriso mais convencido do mundo: "E aí, Candinho, acha que eu fiz um bom trabalho com o dinheiro que você conseguiu vendendo o colar?" Candinho dá 2 passos à frente, encara a estrutura com um brilho renovado e com animação que quase parece uma explosão de criança. Exclama: "Ela tá voltando a ser o que era. Nós vai poder vender os biscoito Policarpo de novo." Dita abraça o marido pelas costas, emocionada. Samir pula ao redor do pai como um cabritinho solto no pasto. "Eba!" comemora. "Eu tava com muita saudade dos biscoito Policarpo. Todo mundo da cidade tava, viu? Você não tem noção." Candinho ri, finalmente se deixando levar por aquela alegria que ele tanto lutou para reconquistar. Por alguns minutos, ficam ali em festa, observando a obra, conversando com os trabalhadores, sonhando alto com a retomada da produção. Então, como quem não aguenta mais guardar segredo, Candinho endireita o chapéu, limpa a garganta e anuncia: "Olha, essa surpresa veio na hora certa, viu? Porque eu também tenho uma para fazer." Dita, que já conhece o marido melhor do que conhece a si mesma, estreita os olhos, desconfiada. "Que surpresa, Candinho?" pergunta, tentando arrancar dele a revelação à força só com o olhar. Mas o caipira, todo cheio de mistério, apenas sorri de canto daquele jeito dissimulado que ele usa quando quer provocar. "Você vem comigo, que você vai gostar por demais." Ele estende a mão para a esposa e faz sinal para Samir acompanhar. Dita encara Celso como quem tenta decifrar se aquilo é coisa boa ou alguma loucura improvisada do marido. Celso finge inocência, mas o sorriso entregado deixa claro que sabe mais do que está autorizado a dizer. Com passos ansiosos, os 3 seguem Candinho para o próximo destino, sem imaginar que aquele dia ainda guarda mais reviravoltas e que a verdadeira virada de jogo está só começando. Candinho mal consegue segurar a empolgação enquanto puxa a mão de Dita, guiando-a apressado como quem leva um tesouro para o esconderijo do rei. Dita tenta acompanhar, embora reclame da correria, e Samir, sempre elétrico, se diverte com a animação do pai. Celso segue logo atrás, desconfiado porque conhece Candinho bastante para saber que quando ele fica misterioso assim, tem surpresa grande, mas também costuma vir confusão na cola. Eles correm por ruas, dobram esquinas, passam por becos e atalhos, até que finalmente Candinho para diante de um enorme letreiro iluminado, que brilha como se fosse parte de um sonho acordado. Rádio Viva Livre. Dita arregala os olhos, surpresa, sem entender nada. "O que a gente está fazendo aqui, Candinho?" pergunta com receio,
desconfiada como quem já espera que o marido esteja aprontando mais uma das ideias perigosas dele. Candinho respira fundo e assume uma pose quase heróica, colocando as mãos na cintura. Ora, você achou que eu ia deixar aquele bigodinho impedir você de gravar um disco? Se a rádio dele não quer as músicas sua, eu mesmo dei um jeito desse disco ser feito em outra rádio. O caipira fala com orgulho, mas Dita estreita os olhos, misturando gratidão e preocupação. Sabe que Candinho é capaz de tudo por ela e justamente por isso teme que ele exagere. Mas Candinho, fazer um disco todinho custa muito dinheiro. Eu não posso deixar você gastar tudo isso neu, diz ela, mordendo os lábios. Candinho se aproxima, segura firme as mãos dela e olha nos olhos da esposa com sinceridade pura. A coisa mais valiosa que eu tenho é você e meu filho Samir, Dita. Eu tenho certeza que você vai ser a maior cantora desse Brasilão. Por isso dá. Eu escolho investir tudo no você. O rosto de Dita se ilumina. Ela sorri tímida, emocionada, e antes que consiga dizer qualquer palavra, Candinho a puxa pela cintura e os dois se beijam, selando não só o amor, mas o futuro que ele está ajudando a construir. Logo depois, Candinho abre a porta da rádio como quem abre as portas do mundo e a chama. Tá na hora de gravar um disco. Você vem? Dita respira fundo, encara o local como quem olha para o próprio destino e entra, determinada. Com os dias passando, o som de Dita começa a tomar forma dentro dos estúdios da Rádio Viva Livre. Os técnicos estão encantados com a voz dela, os músicos se adaptam ao estilo caipira sem reclamar, e tudo indica que aquele disco vai marcar época. Mas esse sucesso repentino cai como veneno no ouvido de Ernesto, que surta de ódio ao saber que sua estratégia falhou e que Dita está mais forte do que nunca. Furioso, ele invade a sede da rádio rival, empurrando portas e funcionários pelo caminho até chegar ao escritório do dono da emissora. O homem o encara com frieza e manda: sente-se. Ernesto se senta de imediato, tentando parecer refinado, embora esteja suando de raiva. Bom dia, senhor. Eu me chamo. O dono o interrompe com um gesto impaciente. Ernesto Dias, afilhado de paixão. Eu já ouvi sobre você e não tenho tempo para joguinhos. O que você quer aqui na minha humilde rádio, Ernesto Dias? Surpreso e incomodado, Ernesto tenta fingir calma, mas a tensão salta pelos olhos. Ótimo! Eu também não gosto de joguinhos. A verdade, senhor, é que eu vim aqui falar de D. Ribeiro. O dono ergue uma sobrancelha, avaliando a situação. Você quer ela de volta para sua rádio? Está meio tarde para isso, não acha? Ernesto força um sorriso dissimulado. Não, pelo contrário. O que eu quero, na verdade, é... Ele abre a maleta sobre a mesa, revelando pilhas e pilhas de dinheiro, quase brilhando sob a luz do escritório. Eu quero que você cancele a gravação do disco de Dita Ribeiro. O dono observa aquele mar de notas com aparente interesse. Passa a mão por cima como quem sente a textura do lucro fácil. Ernesto já sorri, achando que venceu. Mas, depois de alguns segundos de silêncio, o homem finalmente responde: não há a mínima chance de eu fazer isso. Ernesto arregala os olhos, indignado. O quê? Você está brincando comigo? Olhe bem para essa maleta. Eu dobro esse valor e compro sua rádio toda. Mas o homem permanece inabalável. Escute aqui, Ernesto Dias. Se você acha que qualquer quantia vai comprar a saída de Dita Ribeiro da minha rádio, ou você nunca ouviu essa mulher cantar, ou odeia tanto o talento dela que prefere continuar cego. E conclui: seu dinheiro não é nada perto do lucro que vai gerar com o talento que tem. Ernesto se levanta furioso, chutando cadeiras e empurrando o que vê pela frente, enquanto grita: você perdeu a noção? Com quem pensa que está falando? Eu sou Ernesto Dias. Mas ninguém liga, porque ninguém pode parar o fenômeno que está nascendo. Algum tempo depois, o disco finalmente é lançado e se torna um sucesso imediato. A cidade inteira só fala de Dita Ribeiro, sua voz, suas letras, seu charme de mulher simples que conquistou o Brasil. A Rádio Paraíso amarga no fundo do poço, enquanto a Viva Livre chega ao topo. Na mansão, a família comemora.
Dita abraça Candinho, Samir e o pequeno Joaquim quando o caipira, cheio de orgulho, diz: "Você conseguiu, Dita. Eu falei que você ia ser uma estrela de muito sucesso." Ela sorri emocionada. "Você estava certo, Candinho. Obrigado por me apoiar e por levantar meus queixos toda vez que eu duvido de eu mesma." Candinho a segura pela cintura e declara: "Eu sempre vou estar aqui para você, Dita, porque eu lhe amo demais." Dita olha para Candinho, Samir e Joaquim. Os três sorriem, orgulhosos, e Candinho, olhando para o céu com ternura, sussurra: "Obrigado, mãe. Eu encontrei meu fio Samir. Eu reformei a fábrica. E agora Dita virou a estrela que ela sempre sonhou ser. Nós pode ser feliz junto finalmente." E é assim que o destino, enfim, começa a pagar tudo que tirou. Simbá passa a viver na mansão de Sandra e Ernesto, o casal de bandidos mais temido, calculista e perigoso de São Paulo. Ele anda pelos corredores largos com a postura arrogante de um reizinho mimado que finalmente encontrou a vida farta que sempre sonhou. Enquanto explora cada canto, Simbá escuta um leve murmúrio vindo do quarto principal. Curioso e sempre sedento por descobrir o que não deveria, ele se aproxima na ponta dos pés, como um ratinho traiçoeiro. Esconde-se atrás da porta entreaberta e espia pela fresta, atento como quem caça informações valiosas. E é ali, naquele instante, que ele ouve Sandra e Ernesto discutindo algo que logo captura toda a sua atenção. Ernesto, com o bigode pontudo e olhar sempre desconfiado, pergunta com irritação mascarada de calma: "Você vai ou não conseguir fazer o serviço?" Ele fala num tom de cobrança dissimulada, fingindo que está apenas curioso, quando na verdade está pressionando a parceira como só ele sabe fazer. Sandra, acostumada com a impaciência do bigodudo, responde com rigidez e um leve deboche no canto da boca: "Ora, como se fosse tão simples, Ernesto. Me infiltrar no hospital é a parte fácil. Difícil é conseguir tempo sozinha o suficiente com o caipira para acabar com ele." Ela cruza os braços, exibe uma postura soberba e gira os olhos como se estivesse cansada da incompetência de todos ao redor. O silêncio se instala, pesado, quase palpável. Os dois ficam parados, encarando o nada como quem tenta desesperadamente arrancar do ar uma solução milagrosa. E Simbá, do lado de fora, arregala os olhos. Cada palavra é absorvida como se fosse um tesouro proibido. Ele sente o estômago vibrar, não de medo, mas de excitação. É o tipo de conversa que ele adora ouvir. Depois de alguns instantes longos demais, Ernesto volta a falar, esfregando as mãos num gesto que mistura ansiedade e malandragem. Talvez tudo o que a gente precisa seja uma distração, uma daquelas boas que tire completamente a atenção do caipira, nem que seja por alguns minutinhos. Sua voz carrega uma dose de malícia que faria qualquer pessoa se arrepiar. Sandra, sempre teatral, faz uma expressão de tristeza falsa, quase cômica, como se estivesse lamentando um detalhe trágico da própria vida. "Bom, eu gostaria de ter uma hora inteira para me divertir com o momento de me livrar do meu priminho, mas já que não vai dar, alguns minutos servem." Ela suspira profundamente, caminhando de um lado para o outro como uma cobra inquieta. Os saltos ecoam pelo quarto, marcando o ritmo de seus pensamentos venenosos. Ela para por um segundo, coloca a mão no queixo, olha para o teto e reclama: "Mas qual vai ser a distração? Porque eu não tenho nada em mente agora, a menos que você tenha uma carta na manga, ou que alguém simplesmente entre por essa porta oferecendo ajuda." A ironia escorre da fala dela como mel tóxico, e é justamente esse o momento em que o destino parece puxar Simbá pela gola da camisa. O menino respira fundo, ajeita o cabelo com uma confiança exagerada e abre a porta devagar, com a calma de quem nunca tem medo. Entra no quarto caminhando como se fosse esperado e dispara: "Eu quero ajudar no plano de vocês." O ar se parte ao meio. Ernesto arregala os olhos, ofendido e incrédulo ao mesmo tempo.
mas tenta disfarçar sua indignação, ajeitando o bigode e fingindo neutralidade. De que plano você está falando, moleque? A voz dele vem carregada de sarcasmo, como quem tenta manter controle sobre a situação. Simba dá um sorrisinho de canto sem se intimidar. Ora, do plano de vocês para se livrar do Candinho. Qual mais seria? Ele lança a fala com a naturalidade de quem comenta o clima do dia. Sandra, percebendo que perdeu o controle da narrativa, tenta recuperar o terreno com manipulação pura. E de onde você tirou que existe um plano assim, hein, seu pirralho? A loira fala com deboche como se estivesse lidando com um bebê que precisa ser ensinado a calar a boca. Mas Simba estufa o peito, firme, decidido, venenoso. Não adianta tentar me enganar, eu ouvi tudo. E eu quero ajudar, eu sei que posso. Sou esperto e posso ser tão mau quanto vocês. A frase ecoa como uma coroação. Ernesto não resiste. Solta uma gargalhada alta, verdadeira, tão espontânea que chega a assustar. Ele olha para Sandra como quem admite estar diante de um prodígio do mal. Sandra, uma coisa a gente tem que concordar. O garoto é bom. A loira observa Simba como quem analisa um diamante bruto. Depois, sorri com malícia, satisfeita. Então quer dizer que você é tão mau quanto nós, é? O menino apenas balança a cabeça afirmando. Sandra respira fundo, absorvendo aquela revelação como se estivesse diante de uma oportunidade divina. Bom, talvez a distração que a gente queria tenha acabado de aparecer. Melhor, ela se ofereceu. E ali, naquele quarto carregado de sombras, nasce uma aliança perigosa, tóxica, explosiva. Simba finalmente encontra seu lugar entre monstros que falam a mesma língua que ele. E o sorriso que ele solta no fim da cena é exatamente o tipo de sorriso que anuncia tragédias. Depois de dias tramando, ajustando cada detalhe e preparando a armadilha perfeita, finalmente chega o tão temido e aguardado grande dia. As ruas ao redor do hospital ainda estão silenciosas quando o luxuoso carro de Ernesto, aquele mesmo veículo que parece sempre pronto para fugir de um assalto a banco, para discretamente atrás de uma fileira de árvores. Lá dentro, a tensão é tão forte que quase se pode ouvir o coração de cada um batendo fora do peito. Ernesto observa o hospital pela janela, os olhos semicerrados, como quem estuda um alvo que não pode falhar. Simba, sentado no banco de trás, balança as pernas como se estivesse indo brincar no parque, mas seus olhos revelam algo muito mais sombrio. Já Sandra, impecavelmente transformada em uma enfermeira, ajeita o crachá falso com uma calma assustadora, como se estivesse indo cumprir um expediente comum. Antes de liberar o trio maligno para a execução do plano, Ernesto respira fundo e vira-se para o menino, assumindo a postura de mentor do crime. Ok, o momento chegou, garoto. O seu momento de brilhar. Você lembra exatamente o que precisa fazer, não é? Simba revira os olhos com todo o ranço acumulado de uma vida inteira. Claro que lembro. Já falei que não sou bobo. Sua voz vem afiada, quase cortante, demonstrando que está cansado de ser subestimado. Sandra, pronta para provocar, dá uma risadinha debochada. Estou achando que o garoto é mesmo mais esperto que você, Ernesto. O bigodudo ergue uma sobrancelha, fingindo não ter se ofendido, mas a mandíbula travada entrega seu incômodo. Antes que o clima esquente mais, Sandra decide puxar a conversa para algo útil. Mas vamos repassar o plano inteiro agora, só para garantir que nada saia errado. Ela abre uma pasta enorme, cheia de papéis com riscos, diagramas, setas e anotações que parecem ter sido feitas durante uma operação policial. O mapa do hospital ocupa quase a folha inteira, com marcações em vermelho destacando as rotas de fuga, os corredores vazios e o quarto de Candinho. Sandra aponta com o dedo para cada setor enquanto explica. Primeiro eu me infiltro no hospital, como já fiz dezenas de vezes, usando meu disfarce de enfermeira. Entro como se fosse rotina, cumprimento quem eu já conheço lá dentro e sigo para o corredor onde o caipira está internado. E lá dentro, fico aguardando enquanto o pirralho entra no quarto dele.
Mas Simba logo interrompe, impaciente, balançando a cabeça como se estivesse ouvindo uma história repetida pela milésima vez. Já sei. E quando eu chegar lá, vou inventar alguma emergência falsa para tirar todo mundo do quarto, deixando o Candinho sozinho e vulnerável para você entrar lá. O sarcasmo escorre na fala dele como mel envenenado. Sandra lança um olhar de repreensão, mas retoma a fala com o mesmo veneno doce de sempre. E acabe de vez com a vida daquele caipira de uma figa. Ela diz isso com satisfação sombria, como se estivesse falando da sobremesa favorita. Ernesto, cansado de ser interrompido pelos dois, solta um suspiro longo e finaliza o repasse com irritação evidente. Pronto, plano repassado. Vamos ver se vocês são mesmo tão espertos agora quando entrarem naquele hospital. Enquanto isso, eu vou ficar aqui aguardando, pronto para garantir nossa fuga. Simba cruza os braços e solta outra de suas tiradas debochadas. Ou seja, nós fazemos o trabalho duro e você fica sentado no banco confortável ouvindo música. Sandra tenta segurar o riso, mas a gargalhada escapa mesmo assim. Ernesto, por sua vez, vira-se rapidamente para o garoto, ofendido e com o rosto ficando vermelho. Olha aqui, pirralho, você tá querendo voltar pro orfanato? Ou pior, pra rua? Porque é isso que vai acontecer se continuar com essas piadinhas. Simba ergue as mãos num gesto teatral de rendição. Relaxem, tô só brincando. Podem confiar em mim. Quando eu entrar naquele hospital, eu vou fazer a coisa certa. Sandra observa o menino com olhos semicerrados, avaliando se aquela confiança exagerada é coragem ou imprudência. No fim, ela decide encerrar a discussão com firmeza. Ótimo. Então agora começa oficialmente o plano para acabar de vez com o meu priminho. Ernesto ajeita o carro, posicionando-o exatamente onde planejou, escondido o suficiente para não chamar atenção, mas perto o bastante para arrancar em alta velocidade se algo der errado ou certo. O motor fica ligado, roncando baixinho como um predador pronto para atacar. Sandra dá um último olhar ao próprio disfarce, ajeitando o jaleco, conferindo o crachá falso e respirando fundo como uma atriz prestes a entrar em cena. Simba, por sua vez, estufa o peito e projeta o queixo para a frente, a postura perfeita de um vilãozinho prestes a cometer sua primeira grande missão. E então, sem mais hesitações, os dois saem do carro. Sandra caminha com a serenidade de uma profissional da saúde. Simba a segue com passos rápidos e silenciosos, como uma sombra pequena e perigosa. Eles atravessam a rua com naturalidade e entram pelas portas automáticas do hospital sem levantar qualquer suspeita. A partir desse momento, cada segundo conta. Eles se dividem no corredor principal. Sandra segue para a ala dos funcionários, enquanto Simba avança para o quarto de Candinho, pronto para realizar a parte mais suja e arriscada do plano. O jogo começou, e se depender deles, não haverá volta. Simba se esconde atrás da última pilastra antes da porta do quarto, respirando fundo com a pressa de quem tenta segurar o próprio coração para que ele não saia pulando pela boca. Era para ser simples entrar, criar um caos falso, tirar todo mundo de perto e abrir espaço para Sandra terminar o serviço sujo. Mas nada é simples quando os sentimentos encobertos começam a despertar no peito de alguém que acredita não ter sentimentos algum. O garoto aperta as mãos suadas nas laterais da roupa, respira fundo mais uma vez e encara a placa escrita Quarto 312, Paciente Candinho. Ali dentro repousa ou luta o homem que Simba aprendeu a odiar por imposição e não por verdade. E justamente por isso alguma coisa dentro do menino ameaça quebrar. Sem permitir que a dúvida cresça, ele empurra a porta de uma vez só, entrando com a postura arrogante que sempre treinou diante dos vilões que o adotaram. Gente, eu preciso que vocês... Mas a frase morre na garganta. Assim que a porta se abre, todos os olhares se viram para o garoto, e Simba congela como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. O quarto está cheio. Dita está ao lado de Candinho.
soluçando baixinho enquanto passa um pano úmido na testa do caipira. Stella observa os aparelhos com preocupação legítima, incapaz de esconder o medo de que algo piore. Túlio, normalmente frio, exibe um olhar de desconfiança ao ver o menino, um olhar que diz: "O que você está tramando agora?" E Samir? Samir está de mãos dadas com o pai, a cabeça baixa, os olhos fechados, a boca murmurando uma oração silenciosa mas desesperada. E é exatamente essa cena que atinge Simba como um soco no estômago. Ele sente algo que não sabe explicar, uma pontada, uma culpa, uma memória de quando também desejou ter alguém segurando sua mão daquele jeito. Como é que algo tão pequeno pode desarmar um coração endurecido? Era para ele gritar, era para ele inventar alguma emergência, era para ele tirar todo mundo dali, abrir o caminho para Sandra entrar como um predador no ninho. Mas o menino não consegue. O plano desaparece da cabeça dele como fumaça levada pelo vento, e antes que perceba, ele muda completamente sua fala. Sua voz sai instável, mas firme o suficiente para confundir a todos. Eu preciso que vocês abram espaço, porque eu tenho algo muito importante para contar ao Candinho. Dita franze o senho, limpando a lágrima que ameaça cair. Do que você está falando, Simba? O que você quer com o Candinho? Túlio cruza os braços, olhando o menino de cima a baixo, desconfiado como sempre. Stella troca um olhar rápido com o médico, um olhar que diz: "Prepara, porque vem confusão." Mas Simba não dá atenção para ninguém. Ele apenas caminha até Samir e ordena com firmeza, mas sem agressividade: "Continue segurando a mão dele, Samir." A ordem deixa todos ainda mais confusos. Samir ergue os olhos úmidos, mas obedece, apertando com mais força a mão do pai. Túlio dá um passo à frente, pronto para interferir caso o menino fizesse algo imprudente. Mas Simba não está ali como vilão não mais. Ele se aproxima da cama, encarando o Candinho de perto. O caipira tem o rosto pálido, marcado pela luta pela própria vida. E é esse rosto que desmonta de vez a armadura do menino. O pequeno ex-vilão respira fundo. Sua voz treme, mas traz dentro dela uma verdade que pesa anos. "Levante, Candinho! O Júnior que você sempre procurou está na sua frente, e é o Samir." O mundo inteiro parece parar. Um suspiro coletivo toma o quarto. Todos recuam um passo sem perceber, como se a revelação tivesse empurrado o ar para fora dos pulmões de todos ao mesmo tempo. Dita leva as duas mãos à boca, os olhos arregalados. Stella dá um passo para trás, chocada. Túlio pisca várias vezes, tentando processar o que acabou de ouvir. E Samir abre um sorriso tímido, lindo e confuso, com lágrimas nascendo no canto dos olhos. Ele pergunta quase sussurrando, com a esperança de um menino que nunca teve nada e agora pode ter tudo: "Você tem certeza, Simba? Eu sou mesmo o filho do Candinho?" Simba apenas assente. Um movimento lento, pesado, verdadeiro. Ele confirma sem medo, talvez pela primeira vez na vida. E é nessa hora, exatamente quando a pergunta termina e a confirmação acontece, que algo inexplicável acontece com Candinho. O corpo dele, antes imóvel, sereno, fraco, começa a reagir, de repente, como se a revelação fosse um chamado direto ao seu espírito. Candinho começa a se debater na maca, o peito subindo com mais força, os dedos se movendo, a perna tremendo. Os aparelhos começam a apitar, enlouquecidos, anunciando que algo está mudando. Samir segura a mão do pai com mais força, lágrimas escorrendo. Dita grita o nome dele. Stella corre para o monitor. Túlio tenta conter o paciente para não se machucar. E Simba dá um passo para trás, assustado com a própria consequência. A verdade que ele decidiu contar pode ter acabado de despertar algo muito maior do que qualquer plano maligno, muito maior até do que ele mesmo imaginava. O clima no quarto do hospital fica denso como tempestade prestes a cair. A revelação de Simba ainda reverbera no ar, e cada olhar trocado entre os presentes carrega mais perguntas do que certezas.
Samir continua segurando firme a mão do caipira desacordado, enquanto seus olhos brilham com a esperança que lutou tanto tempo para sentir. Dita, porém, parece ser a primeira a reagir, tomada pela mistura de desespero e amor que sempre a guiou. Ela se inclina sobre o corpo do amado, a voz trêmula, implorando como se cada sílaba pudesse puxá-lo de volta do abismo. Candinho, meu amor, você ouviu? O seu filho está aqui. Volta para ele, volta para mim. Ela tenta segurar os movimentos descontrolados do caipira, que começa a se debater como se lutasse contra forças invisíveis. Estela observa a cena com uma mão no peito, o olhar marejado, mas também desconfiado, como se algo ali, naquele despertar tão repentino, ainda precisasse ser compreendido. Túlio, por sua vez, mantém o semblante técnico, mas os olhos denunciam o temor de que esteja diante de uma perda inevitável. Enquanto isso, dentro da mente de Candinho, tudo se transforma em um turbilhão. Lembranças se chocam, como flashes de outra vida. Sua mãe o chamando pelo apelido, Policarpo lhe dando conselhos, o casamento com Dita sob o sol quente, as gargalhadas simples da roça e, por trás de tudo isso, a sensação incômoda de uma pendência que não permite que ele atravesse o túnel de luz que começa a se abrir para ele. Ele sabe, no fundo, que não é hora de partir, mas não sabe o porquê. É então que a voz de Samir se eleva, carregada de emoção pura, como se rasgasse o ar para alcançar o coração do pai. Sou eu, Candinho. Eu sou o filho que você procurou por tanto tempo. Eu sou o seu Júnior. Por favor, eu não posso te perder de novo. A frase ecoa como trovão dentro da mente do caipira. E, pela primeira vez em muito tempo, tudo parece fazer sentido. Estela leva a mão à boca, sem saber se é emoção ou medo do que virá. Simbá desvia o olhar, apertando os lábios, como se não estivesse pronto para lidar com o peso da própria redenção. Dita chora, porque percebe que, se essa frase não trouxer Candinho de volta, nada mais o trará. De repente, o corpo do caipira para de se debater. A quietude repentina corta o ar como faca. Túlio, que monitora o pulso, empalidece. Ele não está respirando, anuncia com urgência, já mudando o tom da voz para comando. Tragam o desfibrilador agora. Nós vamos perdê-lo. Dita solta um grito abafado. Estela se afasta um passo, perdida entre o pânico e a culpa. Samir aperta ainda mais a mão do pai, como se a força da fé pudesse substituir qualquer aparelho médico. O silêncio que se segue é tão profundo que parece engolir até o som da máquina cardíaca. E então, no momento em que médicos correm para dentro da sala, algo muda. A consciência de Candinho, perdida entre o fim e a vida, finalmente encontra o que buscava, o filho. O filho que ele jurou encontrar, o filho que ele jamais abandonaria. Ele entende com a clareza de quem olha o próprio destino nos olhos que não pode morrer antes de abraçar esse menino. Com um choque de vida que parece vir do próprio chão da terra que ele tanto ama, o caipira desperta. Ele inspira forte como quem volta do fundo de um rio e grita: Júnior! O quarto inteiro se ilumina com a explosão de surpresa. Dita chora e ri ao mesmo tempo, caindo sobre o peito dele. Estela, sem conseguir se conter, se emociona. Até Túlio, que tenta manter o foco médico, solta um suspiro de alívio que denuncia que também acreditava na perda. Simbá, escondendo o susto atrás de um sorriso dissimulado, tenta parecer que já esperava por aquilo, embora seu coração bata como tambor. Todos se aproximam do caipira renascido, e a primeira pergunta que sai de sua boca é tão simples quanto devastadora. Candinho, você está bem? Ele ainda respira com dificuldade, mas seus olhos procuram alguém em específico. Quando encontra Samir, o mundo parece parar. Ele segura a mão do menino com força, como se temesse que o universo pudesse arrancá-lo dali de novo. Então, você é mesmo o meu filho, Samir? O menino sorri como quem acaba de receber o próprio destino nas mãos. Sou sim. Meu sonho se realizou, Candinho. Você é o meu pai. E o sorriso de Candinho, largo e emocionado,
Invade a sala com uma esperança que ninguém mais acreditava ver naquele dia. E eu tô feliz por demais que você é meu filho, Samir. Feliz por demais. O reencontro finalmente se cumpre. E a sensação é de que toda a novela, até ali, só estava esperando esse momento para respirar. O clima dentro do quarto ainda vibra com a emoção do reencontro entre Candinho e Samir, mas basta um movimento discreto de Simbá para que a atmosfera mude. O pequeno ex-vilão olha para o relógio pendurado na parede e sente o sangue gelar. O ponteiro marca muito mais tempo do que o combinado, e isso é suficiente para acender o alerta imediato em sua mente. Os antigos comparsas não eram pacientes, muito menos burros. Qualquer atraso poderia cheirar a traição. Simbá respira fundo, recupera o semblante travesso e, com aquele ar de quem tenta disfarçar o nervosismo, corta o momento de emoção com ironia típica de quem cresceu entre bandidos. Gente, desculpa atrapalhar o momento meloso de vocês, mas tem mais uma coisinha que a gente precisa resolver. Dita se vira na direção dele, ainda com os olhos marejados. A expressão mistura gratidão com estranhamento afinal. Não é todo dia que um menino que já foi vilão interrompe um milagre para anunciar seja lá o quê. Estela aperta os olhos, desconfiada, percebendo a urgência dissimulada por trás do tom. Túlio cruza os braços, sentindo o cheiro de problema, enquanto Samir, ainda segurando a mão do pai, apenas observa o garoto com aquele misto de admiração e dúvida. Do lado de fora, a tensão é outra. A falsa enfermeira loira Sandra, disfarçada no papel que tanto lhe agradava, batuca o sapato no chão com impaciência. O corredor parece ecoar sua irritação. Ela murmura entre os dentes, sem se preocupar em esconder o veneno. Ora, por que está demorando tanto? Esse pirralho já devia ter saído de lá faz tempo. Será que nem isso ele consegue fazer direito? Tão fácil? Ela revira os olhos, ajeita o chapéu de enfermeira e respira fundo tentando manter a postura. Mas a irritação dela dura pouco. A porta finalmente se abre. Simbá surge primeiro, com a expressão exata que Sandra esperava. Apressado, fingindo fidelidade, mas sem parecer suspeito. Atrás dele vêm todos os mocinhos Dita, Estela, Túlio, Samir ajudando Candinho como parte perfeita do plano que a vilã arquitetou. Sandra sorri torto. Até que, enfim... Mas há um detalhe que chama sua atenção. Uma pessoa extra, coberta dos pés à cabeça com um cobertor, também é retirada do quarto. Estranho, muito estranho. Sandra ergue uma sobrancelha, mas depois ri sozinha, debochada. Tem doido para tudo nesse hospital. Mas o importante é que o pirralho fez o serviço. Tirou todo mundo de lá. Ela lança um olhar cúmplice para Simbá. Ele devolve o gesto com um piscar rápido discreto, mas calculado como quem confirma a execução perfeita de um plano sujo. Mas nenhum dos dois revela o jogo que realmente está sendo jogado. Sem perder tempo, Sandra entra no quarto. O silêncio da sala vazia a recebe como palco perfeito para sua vingança. Quando vê o corpo coberto na maca, ela sorri com aquela satisfação sombria de quem acredita que finalmente terá o gosto da vitória. Ela caminha devagar, saboreando cada passo, cada segundo. Pode se esconder à vontade, mas eu vou me divertir muito fazendo isso, meu querido priminho. Ela tira o chapéu de enfermeira com elegância macabra, como se estivesse tirando a máscara antes de um ato final. E eu vou aproveitar cada segundo da minha vingança. Sandra se aproxima da maca como uma pantera pronta para atacar. A mão dela segura o cobertor com impaciência e prazer antecipado. A vilã quase salta de alegria ao anunciar. Será o seu fim. Ela puxa o cobertor com força. E o mundo dela desaba. Não há Candinho. Não há corpo vulnerável. Não há vítima. A maca está preenchida por um monte de travesseiros dispostos de forma quase caricatural. Um deboche, uma provocação, uma afronta. Antes que ela consiga reagir, vozes surgem por trás dela. Simbá, Samir, Dita, Estela, Túlio. E por fim, Candinho vivo, desperto e mais firme do que ela jamais imaginou ver. O caipira encara a vilã com aquela coragem tranquila
que sempre foi sua marca registrada. Você achou que eu ia deixar você acabar com Eufácio assim, prima? Sandra gira o corpo, tomada por indignação e ódio profundo. O olhar dela passeia por cada um ali, drenando veneno, até se fixar no pequeno traidor. Seu pirralho ingrato! Nós te demos um teto, te alimentamos, fizemos de você alguém além de um maldito órfão e você nos traiu. Mas Simbá não abaixa a cabeça. Não desta vez. O menino respira fundo, firme. Eu estava errado sobre mim mesmo. Eu não sou ruim como vocês. Dita, sem perder a chance, solta sua verdade com aquele tom que mistura bronca e sabedoria. Ninguém nesse mundo é ruim do jeito que esses dois são, viu? E agora eles vão pagar por tudo que fizeram. Túlio observa Sandra com certa ironia, como quem finalmente vê a peça do quebra-cabeça se encaixar. Estela balança a cabeça em desgosto, mancando que não se surpreende mais com a capacidade de maldade da loira. Já Candinho, com o espírito renovado e o sangue fervendo, franze a testa como quem acaba de lembrar de algo importante. Falando nisso, cadê o Bigodinho uma hora dessas? Que eu quero ter uma conversinha boa com ele. E assim, com Sandra encurralada e o ar carregado de tensão, a novela prepara o próximo embate porque se Sandra caiu na armadilha, o Bigodinho não deve estar longe. Enquanto Sandra está sendo cercada pelos mocinhos dentro do quarto, longe dali, mas não longe o suficiente, Ernesto Dias continua sentado no carro, plantado bem de frente ao hospital, com aquele ar de quem já perdeu a paciência há muito tempo. O bigodudo aperta o volante com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Seus olhos estreitos percorrem a fachada do prédio como se esperassem ver movimento, confusão, qualquer sinal de que o plano está em andamento. Mas nada acontece. E nada acontecendo, para Ernesto, é sinônimo de ameaça. Ele respira fundo, impaciente, e começa a resmungar sozinho, como sempre faz quando pressente que algo está saindo do controle. Mas que demora é essa? O plano já devia ter sido finalizado. Ele joga o corpo para trás no banco, irritado. Eles já deviam ter entrado, chamado a atenção daqueles malditos, e Sandra já devia ter acabado com Candinho de uma vez. O bandido suspira fundo, repensa tudo, encara o retrovisor com aquele olhar de quem não confia em ninguém, nem mesmo nos próprios aliados. Se bem que confiar em Pirralho nunca foi boa ideia. E Sandra? Sandra sabe fazer o serviço, mas até ela tem seus limites quando fica nervosa demais. Ernesto esfrega o bigode, pensativo. E então, com aquele jeito arrogante que sempre o colocou em apuros, toma a decisão final. Chega de esperar. Eu vou ter que entrar lá para ver o que está acontecendo. Se eles não conseguem resolver nem isso sozinhos, deixa que Ernesto Dias resolve. Como sempre faz. Ele abre a porta do carro com um empurrão forte, sentindo o vento bater no rosto como se o mundo estivesse lhe dizendo para voltar atrás. Mas bandido convencido não escuta presságios. Ele segue em frente, determinado, confiante demais na própria esperteza. Sua postura é de chefe que acredita dominar o tabuleiro sem desconfiar que desta vez é apenas mais um peão prestes a cair. Ernesto atravessa a calçada com passos rápidos, ajeita o paletó, tenta parecer discreto, mas sua expressão irritada denuncia sua pressa. Quando toca à porta do hospital, ele olha para os lados, garantindo que ninguém esteja prestando atenção. E então entra. No exato segundo em que pisa o pé para dentro do prédio, uma travesseirada colossal acerta o vilão com força. Não pela violência, porque é um travesseiro, mas pelo completo, absoluto e humilhante elemento surpresa. O golpe é tão inesperado que Ernesto perde o equilíbrio e cai sentado no chão, derrubando dignidade, arrogância e todo o resto junto. Ele arregala os olhos, desnorteado, passando a mão no rosto para tentar entender o que aconteceu. Mas que, quando levanta o olhar, ele vê a última pessoa que esperava encontrar de pé, acordada e com um travesseiro erguido como arma de guerra. Candinho. Vivo, forte, em pé. E muito, muito bravo.
O caipira encara Ernesto com aquela mistura de serenidade e fúria, como quem finalmente tem a oportunidade de enfrentar o inimigo frente a frente. O bigodudo, por sua vez, perde até a fala por um momento, algo que raramente acontece. Candinho? Ernesto solta quase engasgando. Você não deveria estar em coma, seu maldito. A frase sai meio trêmula, meio indignada, completamente desesperada. Afinal, para Ernesto, um candinho acordado é garantia de derrota. O caipira dá um passo à frente, ainda segurando o travesseiro como se fosse uma extensão natural do próprio braço. Seus olhos, antes tranquilos, agora carregam a firmeza de quem voltou do limite entre a vida e a morte, decidido a acertar contas. Pois eu acordei, Ernesto. A voz dele ecoa no corredor do hospital. E acordei na hora certa para ver a bandalheira que você e a Sandra tentou fazer comigo. Ernesto tenta se levantar, mas Candinho aponta o travesseiro de novo, como aviso, e surpreendentemente funciona. O vilão congela. Dita, Samir, Estela, Túlio e Simbá aparecem logo atrás, formando uma verdadeira barreira humana. Dita cruza os braços, com aquele olhar de quem encontrou o verdadeiro culpado. Samir encara Ernesto com o orgulho de quem protege o pai. Túlio permanece atento, analisando cada movimento do bandido. Estela ergue uma sobrancelha, como sempre desconfiada. Simbá assume postura desafiadora, mostrando que não tem mais medo do antigo chefe. Candinho dá um passo à frente, pronto para passar o recado final. Nós já pegou a outra bandida que estava se fingindo de morta. Ernesto arregala os olhos, sentindo o chão sumir sob os pés. Candinho continua. Agora é a vez de você ir fazer companhia para ela no Chilindró, seu bigodudo safado. O bigodinho tenta abrir a boca para protestar, talvez inventar uma desculpa, talvez fingir inocência afinal. Dissimulado ele sempre foi. Mas desta vez não há saída, não há mentira que salve, não há plano que o resgate. O rei do disfarce, do sarcasmo, da ironia afiada, cai, derrotado por um travesseiro e pela coragem de um caipira que voltou do coma só para colocar tudo em ordem. O corredor se enche de tensão, mas também de alívio, porque naquele instante Ernesto Dias percebe: o jogo virou, e não é mais ele quem manda no tabuleiro. O corredor do hospital finalmente respira paz depois da tempestade. As algemas estalam no silêncio quando Ernesto e Sandra são levados, um de cada lado, empurrados pelos policiais, enquanto resmungam derrotas que já não fazem diferença. A porta do elevador se fecha, e com ela parece fechar-se também o capítulo mais sombrio da vida de Candinho e de todos que lutaram por ele. E ali, na luz morna das lâmpadas, forma-se um pequeno círculo de esperança. Samir é o primeiro a correr até Candinho, com o olhar brilhando como quem enfim desperta de um pesadelo. Ele se lança no peito do pai, abraçando apertado, quase esmagando, enquanto o caipira segura o menino como se nunca mais fosse soltar. Meu filho, cê tá bem? Eu tô aqui, firme que nem tora de jatobá, diz Candinho, emocionado, passando a mão nos cabelos do menino como se quisesse garantir que ele é real e está seguro. Samir suspira aliviado e o abraça ainda mais forte. Eu achei que você não ia acordar nunca, pai. Candinho sorri, com o rosto ainda marcado pela batalha, mas cheio de ternura. Eu acordei foi por você, meu fiote. E por causa de todo mundo que não desistiu de mim. Do lado, Dita se aproxima devagar, com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela olha para Candinho como quem olha para um milagre que pediu, implorou e quase perdeu a fé de ver acontecer. Candinho, meu Candinho, você tá vivo, ela diz, prendendo o choro com as duas mãos no rosto. Candinho abre os braços imediatamente. Vem cá, Dita. Vem cá que eu tô vivo sim, e graças a todos vocês que nunca largaram de mim. Dita concorda, passando a mão pelo rosto, tentando se recompor. Agora vai ser tudo diferente. Ernesto e Sandra longe da gente. Ninguém mais vai tocar no Candinho. Samir levanta a cabeça, ainda abraçado ao pai.
Eles não voltam mais, né? Candinho aperta o menino e diz, com voz calma: o pior já passou. Agora ninguém mais vai mexer com você, Samir. Nem com nós. A justiça foi feita. O grupo inteiro se une num abraço coletivo, desses que curam feridas que a medicina não alcança. A luz parece mais clara, o ar mais leve, como se o hospital finalmente tivesse se livrado da sombra que pairava sobre ele. E enquanto isso, distante dali, as sirenes ecoam levando Ernesto e Sandra para longe, talvez longe até demais, enquanto a paz volta a tomar conta da vida dos nossos heróis,